temos atualmente, e os estimou como sendo 299.796 km por segundo. Depois disso, mais alguns estudos foram realizados por outros cientistas, chegando a números aproximados. Até que, em 1983, o valor atual foi estipulado definitivamente pela Conferência Geral de Pesos e Medidas, com o número de 299.792.458 metros por segundo, devido à redefinição da medida do metro no Sistema Internacional de Unidades. Olha aí. Então, depois aí, os físicos teóricos que o professor comentou, conseguiram fazer medições com precisão maior, e aí foi se melhorando, aperfeiçoando. Hoje em dia se usa laser. Hoje em dia se usa laser para se medir, né, professor? Trabalha com laser. Inclusive tem um artigo do CREF explicando por que a velocidade da luz tem que ser constante, independente da velocidade do objeto emissor. Tá? Eu vou colocar o link aqui para quem quiser ver. Inclusive esse rapaz aí, essa pessoa, senhor, rapaz, sei lá, esse sujeito, né? Não falo no modo depreciativo. Essa pessoa, esse indivíduo aí. O texto é do professor Langland. A velocidade na luz no vácuo é a mesma em qualquer sistema de referência inercial. Tal decorre dos dois postulados da teoria da relatividade restrita de Einstein, em 1905, onde um deles afirma a invariância da velocidade em relação à fonte. Sendo um postulado, este enunciado não pode ser demonstrado. A velocidade da luz no vácuo é a mesma em qualquer sistema de referência. Oi? Deixa eu falar uma coisa. Antes que o povo comece a fazer ilações, quando eu fico muito puto da vida com esse cidadão, não é quando ele diz uma besteira sobre a relatividade ou sobre qualquer conceito da física. Ignorância não é pecado. Todo mundo nasce ignorante. Uma pessoa acreditar num conceito errado não significa que ela é desonesta. Significa só que ela está errada. Ela ignora alguma coisa. E aí você vai e orienta a pessoa. Forma corretamente. A pessoa pode aceitar ou não a sua orientação, mas ela sempre tem o dever moral de buscar entender a explicação. O que me irrita é o cara vir aqui, perdão, o cara vir aqui, se dizendo engenheiro, falando uma besteira, citando, en passant, uma polêmica inexistente, que quando ele falou de Descartes, eu já saquei de onde foi que ele leu, ou ele ouviu essa besteira. Porque é uma fonte que está correndo pela internet. E ainda se passar por arrogante, né, por mentiroso, mentir, se passar por engenheiro, querendo usar uma carteirada autoritária para dizer eu tenho certeza do que eu estou falando. O cara é um animal de teta. Ele fala uma inverdade, ele afirmou uma inverdade, ele afirmou o contrário do que se prova, do que foi provado, é um fato científico. Que a luz ela é constante é um fato científico, é comprovado. Não vem do nada. Inclusive os experimentos todos são feitos de qualquer jeito, dentro do padrão que tem que ser, mede a mesma velocidade. Ela não varia. Sabe, esse é o mal desses, desculpa de novo, tá? Já chegou o plano infinito, esse é o mal de todo crenteiro desigrejado. Tá? Eles não se importam em mentir descaradamente para defender a fé distorcida deles. Tá? Porque o cara veio aqui mentir, tá? Falar mentiras, ele não está simplesmente defendendo uma posição, ele não está atacando uma outra, ele não está questionando nada. Ele está tentando chamar todo mundo de otário. Cortando. Está cortando, professor. Inclusive, enquanto o professor arruma lá o problema, a teoria da relatividade restrita se originou das equações do campo eletromagnético de Maxwell. Isso quem falou foi Einstein. Einstein disse que a teoria da relatividade restrita, que ele desenvolveu,
se originou das equações de campo, do campo eletromagnético de Maxwell. Tá? Para vocês verem. Eu sei que muitos terraplanistas adoram o Maxwell, por causa do eletromagnetismo, blá blá blá. Pois é. O Einstein concebeu a teoria da relatividade restrita com base nas equações do campo eletromagnético de Maxwell. Isso aí ele mesmo falou eu não sei que ano exatamente aqui, porque aqui é uma nota autobiográfica, página 63 de Einstein, 1982. Então ele mesmo admite que ele se inspirou em Maxwell. Agora eu te pergunto, por que vocês têm esse ódio das coisas que vocês não entendem? Como se as coisas que vocês não entendem fossem impossíveis, fossem proscritas. Agora me diz, você não entende, você não sabe tudo que tem no celular que você usa, você não tem o conhecimento, mesmo se você for engenheiro, eu duvido, né, pela primariedade que você fez aí, um erro crasso seu, de confundir relatividade geral com restrita, logo no começo da conversa. Duvido que você conheça toda a tecnologia embarcada com detalhes no telefone. Até porque isso aqui é obra de vários engenheiros, não de um. Né? Então, você usa uma coisa que você não entende, então ela não funciona, não existe. Você não é capaz de admitir isso porque você usa. Mas a relatividade é usada também, nesses mesmos equipamentos que você utiliza. Você não percebe, porque isso não te é imposto. Você não precisa saber disso para usar o equipamento. Mas quem projetou o equipamento precisa saber disso e usar isso. Então, é estupidez a sua afirmação. Ah, isso não dá para entender, isso aí não existe. É ridículo. Você vem aqui pagar mico. Você deve ser troll ou um chato que veio aqui para provocar o professor, a ira do professor. Beleza? Olha só, você continua afirmando besteiras. Os físicos entendem do equacionamento das ondas eletromagnéticas de Maxwell. Não é a onda eletromagnética de Maxwell, meu amigo. Ele descreve as equações do campo eletromagnético. A onda eletromagnética é da natureza, não é de Maxwell. Você não sabe... Os físicos não entendem o equacionamento da onda eletromagnética de Maxwell. Você demonstra que você não é engenheiro, falando assim. Você não sabe nem o que o Maxwell fez e o que a natureza fez. Você acabou de demonstrar. Se você é engenheiro, me desculpa, amigo. Mas você não deve ter estudado muito eletromagnetismo. Roger, estou dando um pé na bunda desse cagão. Ele está aí só para ficar provocando. E o que ele falou foi mais uma mentira, né? Como é que os físicos não têm... A física é que descreve isso, amigo. Você tá louco. Os caras estudam. O Einstein era físico. Como é que ele não entende? Ele se inspirou nisso para fazer a teoria da relatividade restrita. Como que ele não entende? Cara, sinceramente, quem não entende nada é você. Beleza? Acabou os teus 5 minutos de fama no canal. Mais um troll infectado. Esse aí, ó, vou deixar bem claro. Não sabe do que está falando, não interessa o grau dele. Não sabe do que está falando. Falou 3 ou 4 besteiras seguidas. Não sabe a diferença entre o que é uma onda eletromagnética e o que é uma teoria, né, baseada, né, formulação, as leis físicas formuladas em função da observação da natureza, né, já confundiu alhos com bugalhos, confundiu relatividade geral com restrita, com certeza não tem o conhecimento que ele finge ter. Então, as afirmações estão erradas, só veio aqui para trollar. Desculpa, amigo, mas como você não está sendo honesto intelectualmente, infelizmente, aqui deve estar trolando ou enchendo o saco, nós cortamos. Porque não queremos ficar discutindo com você. Se você quer ter tua ideia absurda, ridícula, pode ter. Não temos nada contra isso. Faz o seguinte, vai ter isso num canal lá dos teus compadres, dos teus irmãos de fé, ou sei lá do que acreditam em porcaria, que acreditam que Einstein é um idiota e tal, entendeu? Vai lá. Só que
você é muito hipócrita, porque você usa internet. E relatividade tem a ver. A internet, a parte técnica da internet, tecnológica, concede a relatividade também. Então você está usando uma coisa que usa o conhecimento de Einstein, de Maxwell, mas fala mal, cospe na cara disso. É ridículo, meu amigo, é ridículo. Fala, médico. Então, o que eu queria falar, esse pessoal, eles têm uma mania de se dizer cientista, certo? Não, esse aí não falou que é cientista, falou que é engenheiro. Eu estou falando de modo geral. Cientista de certa forma, é aquela pessoa que faz ciência, né? Que vai lá, que procura. Como você citou vários nomes, na época deles, eles não tinham a tecnologia que temos hoje, certo? Porém, eles estudaram, foram lá, com objetos, vou colocar entre aspas, pré-históricos, né? Que não tinha tecnologia nenhuma, foram lá e conseguiram fazer um teste e provar. Então, você não precisa de um telescópio, você pode fazer um teste. Você não precisa acreditar no que a gente fala, no que Einstein falou. Você mesmo pode fazer, é simples. Você não precisa acreditar em ninguém. Acredite em você. Vai lá, pesquisa, estuda e faça você mesmo o teste simples. Você mesmo comprova se é ou não. É tão simples isso. Mas não adianta, eles não querem. Simplesmente eles querem negar. Não é e pronto, acabou. Para eles é isso. Isso não é nem científico, né? Um engenheiro que nega a coisa simplesmente por negar, não está fazendo ciência, né? Nem respeitando a ciência. E ele não está tendo nem a decência de reconhecer que a tecnologia que ele está usando para fazer isso, ela tem como uma das partes, uma das bases, a teoria da relatividade. Sinceramente, eu não consigo acreditar. O eletromagnetismo, então, nem se fala, né? E o cara ainda vem falar que os físicos não entendem. É tipo assim, ele está querendo dizer que o professor Jacques não entende como ele do assunto. Realmente, o professor Jacques não entende como ele do assunto. O professor Jacques entende do assunto e ele não entende do assunto. Então, o professor Jacques realmente não entende como ele. Verdade. Ele não entende nada e o professor Jacques entende. Está esclarecido o que ele quis dizer. Foi isso. Ele mesmo quis. Eu vou brincar aqui, né? Ele mesmo assumiu a ignorância dele. Pronto. É mais ou menos isso. E agora nós temos um amigo do professor Jacques, o Pombo Infinito, que está aí no canal. Amigo meu, não, amigo do Mr. Pitts. Amigo do Mr. Pitts. O Mr. Pitts não entrou hoje aqui. Mas o rapaz lá realmente... Como diz o Rapina, todos nós temos um pombo de estimação, né? O do Mr. Pitts é o plano infinito. E quem é o seu neto? O meu é o Gigi. Sei. Tá bom. E o seu pombo de estimação, professor? Já. Não tem. O pombo de estimação não costuma sobreviver muito tempo. Professora Elva, qual é o seu pombo de estimação? Atualmente eu não tenho, eu tinha, mas agora não tem mais não. Eu também não tenho pombo de estimação. O da Elga era o Dominho, mas o meu não tem mais canal e agora preciso de um pombo de estimação. Pombos, manifestam-se. Não, vocês baniram o pombo, aí não tem como ele se manifestar. Você tem que deixar ele aí. Só que ele irrita. Aí não dá, né? Esse é daquele pombo afirmador. Fica afirmando aquela besteira o tempo inteiro. E aí não dá para aguentar, né? Fazer o quê? Bom, vamos lá. Então, voltando, né? A gente estava aqui falando da relatividade, um assunto tão interessante, né? E a gente acabou entrando no lance interessante também de mostrar ali, né? Acabei mostrando, encontrei o site ali falando da história, né? Dos relatos históricos, a parte da professora Elga gosta, a respeito das tentativas de se entender a velocidade da luz, conseguir definir se ela é infinita ou não, né? Você vê que foi se aperfeiçoando, o cara lá
das luas lá, Júpiter, o cara acertou quase